A Rainha da Pérsia, capítulo 16, segunda-feira, 8 de julho. Assim que volta de viagem, já logo na chegada, o rei percebe que Ester está olhando com admiração para Mordecai. Ele fica incomodado por isso, mas na hora ele finge que não percebeu nada. Ele se aproxima de Mordecai e pergunta como foi a viagem, pergunta se correu tudo bem. Mordecai diz que sim e fala que assim que possível gostaria de passar umas informações relevantes do que aconteceu em Jerusalém e fica bastante preocupado nessa hora, já que o rei manda ele passar tudo para o seu ministro. Nesse exato momento, o rei diz para Amã monitorar a situação em Jerusalém. Na maior falsidade, Amã fala para o rei que ele vai fazer o que ele está mandando, mas assim que o rei vira as costas, ele se aproxima de Mordecai e fala para ele aproveitar bem aqueles dias, já que ele não terá muitos pela frente. Mordecai fica bastante preocupado, mas não responde nada. O rei fala para Ester que ele pensou que ela estaria muito mais feliz depois da viagem que eles fizeram. Ester diz que ela está feliz. O rei fala que não é verdade, diz que ela mal dirigiu a palavra a ele desde que eles partiram de Atenas. Pede para ela dizer a ele o que aconteceu. Ester fala que não aconteceu nada, diz que ela só está muito cansada e em seguida fala que ela precisa descansar, por isso ela vai para os seus aposentos. Harbona percebe que o rei está bastante preocupado e pergunta o que foi que aconteceu. O rei diz que Ester está diferente, fala que ele fez alguma coisa que a magoou. Harbona fala que na verdade ele não percebeu nada, já que eles pareciam estar muito bem durante a viagem. O rei diz que realmente eles não brigaram, mas percebeu que ela está o evitando. Fala que ele não sabe o que fazer. Pergunta para Harbona o que ele faz numa situação daquela. Harbona tem uma ideia na mesma hora. Ele conta para o rei que ele acabou de ficar sabendo que o presente que ele quer dar a Ester já ficou pronto. Diz que talvez seja uma boa ideia já dar o presente a ela. O rei gosta do que escuta, concorda com Harbona e vai imediatamente fazer o que ele sugeriu, ou seja, vai imediatamente falar com a sua rainha. Ele diz que eles precisam conversar. Ele pede para a rainha ir com ele. Diz que ele tem uma coisa para mostrar a ela e depois deles entrarem por uma passagem secreta, ele mostra a ela um lugar lindo e fala que ele queria dar a ela uma pequena demonstração visual do que se tornou a vida dele depois que ela passou a fazer parte dela. Sem demonstrar grande felicidade, Ester fala para o rei que aquele lugar realmente é lindo. Ele diz que a partir daquele momento eles poderão se encontrar sempre. E em seguida mostra a ela uma passagem que dá nos aposentos dele. Ele diz que agora ela vai poder ir diretamente para lá, sem que ninguém saiba ou precise levá-la até lá, e percebe que mesmo depois daquela grande surpresa que ele preparou para ela, ela continua triste. Por isso pergunta o que está acontecendo. Pergunta se ela não gostou da surpresa que ele fez. Ela fala que é claro que gostou. Diz que realmente o lugar é lindo.
Ele pergunta por que ela então está tão diferente. Ela fica pensativa nessa hora e logo em seguida pergunta: e se ela entrar e ele estiver com outra? Ele fica parado, não diz nada nesse momento. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Santos, de Goiânia, de Jataí. Enfim, me conte ali nos comentários. O rei fala que agora ele entendeu por que ela está daquele jeito. Ela fala que na verdade ela nem sabe como se comportar com ele, pois não sabe o que ele espera dela. Ele pergunta por que ela está dizendo aquilo. Diz que não faz o menor sentido o que ela acabou de dizer, pois ele a ama do jeito que ela é. Ela fala que não é verdade. Diz que ele quer que ela seja a sua rainha, mas ela não nasceu para ser rainha. Fala que ela não é uma mulher que aceita o que uma rainha aceita, e por isso ela não pode ser a rainha que ele quer que ela seja. Nessa hora, o rei se aproxima de Esther e fala que ela é a rainha que ele precisa. É a rainha que ele quer, sim. Esther diz que na verdade ele quer uma mulher que se encaixe ao rei que ele sempre foi. Ele pergunta que rei ela pensa que ele é. Ela fala que ele é o tipo de rei que pensa que é fraco se amar somente uma mulher. No decorrer dessa mesma conversa, mais uma vez, o rei acaba perdendo a paciência com a rainha e fala que ele é o rei e pergunta quem ela pensa que é para falar com ele daquele jeito. E ao perceber que ele foi grosseiro com a sua rainha, ele pede desculpas e diz que ela quer que ele seja um homem comum, mas ele não é. Fala que ele não é um homem como Mordecai. Ela pergunta do que é que ele está falando. Ele fala que já percebeu a admiração dela por ele. Esther diz para o rei que na verdade ele não está entendendo nada. O rei fala para a rainha que pelo jeito ela ainda não entendeu o quanto ele é louco por ela. Esther diz que não acredita naquele amor que ele diz ter por ela. Depois de mais um tempo conversando, o rei acaba se descontrolando mais uma vez. Ele fala para Esther que ela conseguiu ser ainda pior que a Mestres. E em seguida diz que ela não vai conseguir controlar a vida dele. Esther não gosta nada do que escuta, por isso vira as costas e vai saindo, quando de repente escuta a voz do rei que diz que se ela for não precisa voltar, pois ele não vai chamá-la mais. Esther ignora as palavras do rei e sai. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.